Gente, como prometido, eu voltei aqui. Coloquei aquelas 3 opções de tema, né? Se vocês queriam uma tiragem falando de amor, se vocês queriam falar de confirmação, ou de um outro tema que agora eu esqueci. Bem, deixei aqui 3 opções para vocês escolherem de acordo com a intuição de vocês. Tem aqui a opção da bolinha, que é a esfera do dragão. Para quem é fã de Dragon Ball, aí tá uma referência. Tem aqui o dado e tem a aliança. Não tenham pressa, escolham com base na intuição de vocês. O tema da leitura vai ser em relação a uma confirmação, já que foi o mais votado pela enquete, então esse vai ser o tema abordado de hoje. Bem, vamos começar. Vamos começar pela esfera do dragão. É só afastar aqui as cartas e vamos lá. Abrimos com a carta do Cavaleiro de Ouros. Depois vem o 7 de Copas. Vem o 3 de Paus. Valete de Paus. E o 5 de Ouros. Agora vai ser a carta de confirmação, como vocês já sabem, que eu utilizo muito essas cartas. Então, gente, essa primeira leitura não vai ser bem uma confirmação. Por quê? A energia dessa leitura, ela tá meio um pouco pesada, sabe? A carta boa que temos aqui é o Cavaleiro de Ouros, o Valete de Paus e 3 de Paus, digamos assim, mas as cartas de confirmações também, elas não estão assim tão legais, sabe? Mas vamos lá. Bom, falando do Cavaleiro de Ouros, vocês sabem que os Cavaleiros no tarô, eles indicam, são os mensageiros, dependendo dos naipes, eles também indicam o tempo que leva para determinada coisa, mais ou menos em base ao tempo que é previsto. O Cavaleiro de Ouros do tarô, ele é conhecido por ser o cavaleiro mais lento. É um cavaleiro que ele vem de maneira lenta, mas ele faz tudo de maneira correta, sabe? Vem lento, mas faz bem feito o trabalho. É como se dissesse para você não ter pressa em relação ao que você quer fazer. Faça no seu tempo, sem pressa, porém faça muito bem feito. Aí aparece aqui o 7 de Copas, que já fala mais sobre alguns tipos de desvaneios. Como se você não perdesse o foco, se você mantesse ele em equilíbrio. Porque o desvaneio do 7 de Copas é em relação a isso. Você tem um objetivo, como aparece aqui o Cavaleiro de Ouros, mas você tá se perdendo em alguma coisa. Aí em seguida aqui vem o 3 de Paus, que já é uma carta que fala sobre planejamento, iniciar uma coisa, porque o Paus no tarô é o elemento fogo, é aquele elemento que é a sua vontade de querer fazer. O Valete de Paus também tá aqui, que você teve essa ideia de iniciar alguma coisa e você tá no caminho em realizar, mas você tem que seguir aqui os passos do Cavaleiro de Ouros e não se deixar levar-se pela pressa. Eu sinto que nessa tiragem aqui, o que você está pensando em fazer é mais em relação a negócios, a trabalho. Aí, voltando à tiragem, temos aqui o 5 de Ouros, que pela aparência da carta, não parece ser uma carta muito boa e realmente nem sempre ela é muito boa. O 5 de Ouros é uma carta que, como se estivesse a mendigar alguma coisa, sabe? Como se estivesse sentindo falta de alguma coisa, como se precisasse de algo. Então, no meio disso tudo, a confirmação que eu falo pra vocês é que se vocês forem começar um negócio ou qualquer outra coisa do tipo, vocês não tenham pressa ao que vocês vão iniciar, ao que vocês querem fazer. Façam sem correria, façam muito bem feito. E eu falei pra vocês porque apareceu, eu senti que falava de negócio por causa da carta do navio, que o navio também fala muito de negócio, de fazer acordos, de fazer viagem. Aí me veio muito isso à cabeça, mas pode ser que a sua realidade é outra. Era pra ser mais uma confirmação, só que acabou sendo mais um conselho em relação ao que vocês querem fazer nessa leitura. Aqui vem a carta da Torre e vem a carta da Lua. É como se falasse de algum jeito para vocês manterem os sentimentos de vocês bem resguardados. Por quê? A Torre é uma carta que fala de muitas coisas, mas nesse sentido fala para vocês terem segurança, terem estabilidade, terem confiança, se sentirem seguros. Aí vem a carta da Lua, que já é uma carta que fala mais sobre uma questão emocional mesmo, talvez um medo, talvez pensamentos oscilantes,
Isso só se confirma por conta da carta das nuvens. A carta das nuvens é uma carta que fala muito sobre estar em dúvida, estar confuso. Então, é como se nesse momento vocês querem iniciar alguma coisa, mas estão confusos. Então, a confirmação que eu tenho para falar para vocês é que vão nessa. Agora, pensem muito bem no que vocês vão fazer. Sejam muito cautelosos em relação ao que vocês realmente querem para a vida de vocês. E vamos para a segunda leitura. Pronto, a carta dos dados, vamos começar nossa segunda leitura. Lembrando que a leitura coletiva nem sempre vai sair diretamente da sua realidade. As cartas de confirmação. Novamente saiu a carta da lua. A carta do navio novamente saiu. Nossa. A carta das flores. E a carta da torre novamente. Então, pelo que vejo aqui sobre essa leitura ela é mais voltada a falar de amor. E nesse sentido aqui, minha gente, eu vou já logo avisando que não é uma coisa tão positiva assim, não. Bem, a carta do 2 de copas, como eu já falei já na primeira leitura do canal que eu falei pra vocês, que é uma carta que é muito relacionada a encontro, a desejo, a alma gêmea, essas coisas. Aí em seguida vem o cavaleiro de copas. Não sei se vocês acompanharam a primeira leitura desse vídeo, mas eu falei que dependendo dos naipes dos cavaleiros, pode indicar um determinado tipo de perigo. O cavaleiro de copas, em relação a sentimentos, ele já é um cavaleiro que ele é muito instável. É como se fosse aquele tipo de sentimento que é baseado em joguinhos, sabe? Se tiver uma relação. Aí o seu companheiro é mais ou menos aquele tipo de pessoa que gosta de fazer joguinhos. Aí em seguida aqui vem o 4 de espadas, que as cartas de espadas, elas são muito relacionadas a coisas da mente. Pode ser um cansaço, pode ser uma vitória mental, mas nesse caso aqui, o 4 de espadas é como se estivesse falando de um cansaço mesmo, uma ansiedade. É como se essa relação que você está vivendo está te deixando de alguma maneira ansiosa. Aí vem o 6 de paus, você tem confiança que vai melhorar algum dia, você tem força, você tem coragem de querer fazer com que a sua relação melhore. Mas aí vem o 8 de espadas, que fala que como se você também se sentisse aprisionado. Ao mesmo tempo que você tem a vontade de querer fazer acontecer, como é o 6 de paus, você se sente preso a isso, de algum jeito, como se você não tivesse total liberdade. Aí vem a carta da lua, que é uma carta que fala realmente sobre isso, sobre fases, talvez, do relacionamento. Fala sobre instabilidade nos sentimentos. A carta do navio, que fala sobre algum tipo de movimentação. A carta das flores. E a carta da torre. A carta do navio, ela aparece bem no meio da carta da lua e da carta das flores. A carta das flores fala muito sobre o amor ideal, o amor tranquilo, o amor calmo. Fala sobre coisas boas, em geral. Mas como a tiragem fala de amor, então esse é o significado dessas cartas. Enfim, a carta do navio aparece no meio, entre um lado onde a relação de vocês é meio conturbada, mas também ela passeia entre ser uma relação que te dá prazer de algum jeito. É como se estivesse na corda bamba. A relação ela é dividida entre ser prazerosa e ser confusa. Aí só se confirma mais na carta da torre. A carta da torre, falando de relacionamento, não é uma carta boa em uma leitura nesse tipo de assunto. Como se estivesse falando de esgotamento, algo que já cansou, algo que vai desmoronar, algo que não está no seu devido lugar. Então, se você estiver se perguntando em relação à pessoa amada ou a pessoa que você gosta, então a resposta do tarô nesse caso vai ser não. Não é uma relação saudável, é uma relação tanto tóxica, que te prende e não te deixa feliz. Aqui tá a aliança, nossa terceira e última tiragem. Vou embaralhar aqui as cartas.
caiu uma, mas vou embaralhar de novo aqui. Caramba! Só arcano maior aqui. Valete de ouros. Então, minha gente, em si, essa tiragem é a própria confirmação. Então, a resposta aqui já é sim. Vamos abrir aqui as cartas de confirmação também. Carta da criança. Carta dos lírios. A carta da sorte, ou do trevo. E a cegonha. Bem, vamos lá. A carta da estrela, que vem acompanhada da carta do sol, são dois arcanos maiores. A carta da estrela em si já é a própria confirmação. É uma das cartas mais bonitas do tarô, porque ela fala de renovação, ela fala de leveza, ela fala de estar à vontade em relação a alguma conquista. Então, em si, essa carta, ela já confirma. Eu poderia terminar a leitura aqui, só com essa carta, que já seria o suficiente. E só para confirmar também, de acordo com a leitura, vem a carta do Sol. O Sol fala de triunfo, também fala de conquista, também fala de se sentir no auge do momento. O Sol tem seu lado sombra, tem, mas nesse caso aqui ele tá sendo o lado luz, tá iluminando. Vem o valete de ouros, que os valetes no tarô são como se fossem as crianças, os pajens, valetes. E é como se você estivesse tendo uma ideia de começar alguma coisa, de iniciar algo. Aí essa sua ideia, ela já está sendo confirmada que vai dar certo. Só que depois vem aqui o 4 de copas. É como se de algum jeito você se sentisse cansado, inebriado com alguma coisa. Se você estivesse pessimista em algo. Talvez indeciso, talvez inseguro. Mas vem a carta 2 de ouros, confirmando que você tem a vontade de querer iniciar alguma coisa, de querer fazer acontecer. A carta da criança, ela reflete muito a uma carta de olhar para trás, sabe? De rever muito o passado. Essa carta aqui da criança, ela tá batendo muito com o 4 de copas. Você tá pessimista em relação a alguma coisa que você viveu. E você tem uma boa ideia de começar alguma coisa, mas tá muito preso a talvez a experiência negativa que você já teve. A carta dos lírios é uma carta que fala muito sobre renovação, sobre algo que é belo. A carta da sorte, ou a carta do trevo, já fala o significado, né? Sorte. E a carta da cegonha é uma carta que fala sobre transformação. Talvez o que você presenciou no passado te deu uma nova expectativa sobre a vida, uma nova visão sobre a vida. Você aprendeu muito com o que você presenciou no seu passado, mas de algum jeito isso ainda vem à tona e te deixa pensativo, pessimista em relação a alguma coisa. Mas não pense tanto assim no passado, certo? Que com aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-los, mas não vejam por esse lado, vejam como aprendizagem e sigam em frente. Busquem a leveza, porque além da carta da criança falar sobre lembrar do passado, também ela fala de leveza. Leveza, leveza, leveza. Então busquem isso na vida de vocês. Bem, gente, essa é a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem colocar nos comentários sugestões. Podem falar também a opinião de vocês. Eu estou super aberta a receber suas sugestões. E muito obrigada por estar acompanhando esse canal e até a próxima.